A última carta do apóstolo Pedro, ela é muito mais do que parece. Não é só um texto antigo, sabe? É, na verdade, um mapa. Um mapa para uma jornada espiritual bem profunda que mostra que a salvação não é só o ponto de partida, mas sim todo um caminho que a gente precisa percorrer. Vamos então dar uma olhada de perto nas trilhas que esse mapa nos revela. Bom, para entender essa jornada, a gente vai seguir o roteiro que o próprio Pedro deixou. Vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, quem é o nosso guia e por que podemos confiar nele. Depois a gente vai mergulhar na ideia de que a salvação tem 3 estágios. Em seguida, vamos ver o mapa prático que ele nos dá para o crescimento. E tem uma analogia incrível com as 42 estações da fé de Israel. E por fim, vamos entender o que significa confirmar o nosso chamado. Então, vamos lá. Antes de começar qualquer viagem, a gente precisa saber quem é o guia, certo? E o nosso guia aqui é o apóstolo Pedro. E o jeito que ele se apresenta, nossa, já é a primeira lição. Olha só que interessante. Antes de dizer que é apóstolo, um título de peso, ele se apresenta como servo. Essa escolha de palavras não é à toa, de jeito nenhum. É ela que dá o tom de toda a mensagem que vem a seguir. E o mais legal é que Pedro foge de títulos formais como pastor, reverendo, bispo. Para ele, a posição de maior honra na igreja é simplesmente irmão. Tanto que ele mesmo chama o apóstolo Paulo de nosso amado irmão. Isso já mostra de cara que a liderança que ele propõe é baseada em serviço e não em status. Ok, já entendemos a humildade e a autoridade do nosso guia. Agora, vamos entrar no conceito central que ele apresenta. A salvação não é uma coisa que acontece num piscar de olhos e pronto, acabou. É um processo completo, com 3 partes bem diferentes. Entender essa diferença é fundamental. A salvação do Espírito, essa sim, é instantânea. Acontece no momento em que a gente crê e garante a vida eterna. Mas a salvação da alma, essa é a jornada. É um processo que dura a vida inteira, de transformação. E lá no final vem a redenção do corpo com a ressurreição. E qual é o combustível que move essa jornada de transformar a alma? Pedro usa uma palavrinha grega-chave, epignosis. Isso não é um conhecimento qualquer superficial. É um conhecimento pleno, completo, profundo de Cristo. É esse conhecimento que dá um impulso para o nosso crescimento. E aqui está o ponto principal. O resultado de toda essa jornada, de toda essa transformação da alma, é o que Pedro chama de uma ampla entrada no reino. E é importante perceber que isso é apresentado como uma recompensa, um prêmio pela caminhada, que é diferente do presente inicial da vida eterna que a gente já recebeu. Certo. Se a transformação da alma é a jornada, como é que a gente caminha na prática? Bom, Pedro não nos deixa no escuro. Ele nos dá um mapa bem prático, quase como uma escada de virtudes que a gente precisa subir degrau por degrau. A palavra de ordem aqui é acrescentar, ou seja, é um processo ativo que exige esforço, diligência. A gente parte da fé, que é a base de tudo, e vai construindo em cima dela, camada por camada, cada uma dessas qualidades que no fim vão moldar o nosso caráter e transformar a nossa alma. E aqui a gente vê o porquê de tudo isso. Desenvolver essas virtudes está ligado diretamente a não ser inativo ou infrutuoso naquele epignosis, lembra? O pleno conhecimento de Cristo. É um ciclo. O crescimento prático alimenta o conhecimento profundo, e o conhecimento profundo inspira o crescimento prático. Agora, a gente vai ver uma analogia simplesmente fantástica que conecta a nossa jornada de fé hoje com a travessia histórica do povo de Israel lá no deserto. A ideia aqui é que a vida espiritual não é chegar num destino de uma vez por todas. Pelo contrário, é uma longa expedição, cheia de paradas, de desafios, de aprendizados, exatamente como as 42 estações que Israel teve que passar desde a saída do Egito, até finalmente chegar na Terra Prometida. Eu sei, esse quadro parece muita informação, mas é fascinante. Repara só, na primeira coluna temos as virtudes de Pedro. Elas se alinham perfeitamente com os estágios de maturidade que Paulo e João descrevem, filhinhos, jovens e pais. E o mais incrível? Essa progressão bate com as etapas da jornada de Israel no deserto. Cada fase do nosso crescimento espiritual tem um paralelo na história. Isso reforça demais a ideia de que a vida de fé é um desenvolvimento progressivo, bem estruturado. E agora a gente chega na reta final, no ponto crucial. Qual é a importância disso tudo e quais são os resultados possíveis dessa jornada? Pedro não foge dessa pergunta, não. Pelo contrário, ele é bem direto sobre os perigos de simplesmente ignorar esse caminho de crescimento. O contraste é gritante, né? Ficar parado, estagnado, leva a uma miopia espiritual. A pessoa só enxerga o que está na frente do nariz e até esquece de onde veio da sua fé inicial.
Por outro lado, o esforço, a diligência, traz firmeza, a confirmação do chamado e, como recompensa, aquela ampla entrada. E essa ampla entrada não é só sobre entrar no céu. A ideia vai além. Ela está ligada à promessa de reinar com Cristo, de participar do reino milenar. Não é só sobre entrar, mas sobre como se entra, com honra, com uma recompensa por todo o caminho percorrido. E com essa passagem, Pedro amarra tudo. A mensagem final é um chamado: sejam diligentes, se esforcem para confirmar aquilo que já receberam pela fé. No fundo, a jornada confirma o chamado e essa confirmação garante a recompensa. E é com essa reflexão que a carta de Pedro nos deixa. A fé é só um evento que aconteceu lá atrás, um ponto de partida? Ou é o próprio caminho, uma busca ativa e constante? A resposta que cada um dá para essa pergunta pode definir toda a jornada.